Hoje eu tô aqui com a advogada Márcia Luna, que também é minha aluna no Criadores de Imagem, porque ela, além de advogada, também tem um salão de beleza aqui em Porto Alegre. E a gente vai conversar sobre a prática da Lei Salão Parceiro. Então, que cuidados que a gente tem que ter na vida real, né, na hora ali de colocar em prática a lei do salão parceiro, que cuidado tanto o gestor tem que ter quanto no que o profissional tem que prestar atenção, para, claro, ter mais resultado. Exatamente. A própria lei, o nome da lei já diz, né? A Lei Salão Parceiro e Profissional Parceiro. Então, tudo que é feito na parceria, ele dá um excelente resultado. Então, o que a gente diz? Que o autônomo, o profissional autônomo, ele tendo uma postura de empresarial dentro do salão, ele realmente vai fechar uma parceria com aquele proprietário do salão, com o salão parceiro. E essa parceria vai refletir nos dois lados nos ganhos, porque o que acontece? Um autônomo que ele tem a consciência que aquele espaço que ele está alocando é um espaço em que ele vai desenvolver a atividade dele, mas com um perfil de empresário, ele vai ter um cuidado muito grande no momento de fechar a agenda dele. Ele, por exemplo, não vai fechar a agenda dele por qualquer motivo. Ele vai fechar a agenda dele por motivos relevantes e consciente de que aquele momento ele não vai ter um faturamento, mas ele precisa, é necessário aquele fechamento. Então, essas pessoas, quando elas formam uma parceria, elas conseguem crescer juntos. Hoje em dia, com a realidade da sociedade que a gente tem, eu não consigo ver um salão crescendo sem as duas partes terem essa consciência, que é a consciência da parceria. E isso se reflete no atendimento do cliente. O cliente, ele percebe quando as pessoas elas estão unidas dentro do teu salão. Márcia, uma pergunta que tem muito em sala de aula é sobre, Dani, trabalho com profissionais autônomos. Eu posso criar regras, por exemplo, regras de higiene do salão, regras de como fazer para dizer para o profissional avisar quando ele não pode vir trabalhar. Eu posso cobrar que ele avise para a recepção, para que a gente possa fechar a agenda. Posso cobrar o profissional que ele tenha que limpar o espaço de trabalho dele. Por que as pessoas têm essas dúvidas? Porque os profissionais são autônomos, de fato. Então, os gestores sabem que não podem tratar um profissional autônomo como um profissional seletista. Exatamente. Isso é claro. Isso. Mas, por outro lado, a gente precisa de regras de higiene, de atender o cliente com qualidade, de não marcar um cliente às 9, chegar às 10 da manhã e deixar aquele cliente esperando, porque isso vai afetar na imagem total do salão. Então, pode ter regras num salão? Regras de convivência, regras com relação ao aviso de fechamento de agenda? Com certeza, é isso que eu ia explicar. Pode ter regra sim, em função dessa relação de locação de espaço e de parceria empresarial. O que acontece? Eu, por exemplo, vamos supor, sou depiladora. Tô locando um espaço, dentro do teu salão, tá? Estamos fazendo uma parceria. Como depiladora, eu tô indo pro teu salão, por quê? Porque eu quero usar a imagem desse salão para captação de cliente, porque eu quero usar a marca desse salão para captação da cliente e eu quero fazer um link do meu nome ao nome do salão. Então, no momento que eu tenho essa consciência, sim, eu tenho o dever de, por exemplo, deixar a minha sala de depilação limpa e organizada, mesmo que ali tenha os serviços gerais. Porque... E isso pode constar num contrato ou faz um documento à parte dizendo, é tua responsabilidade limpar a tua sala, por exemplo? Pode constar sim. Pode constar tanto no contrato, aí vai de acordo do que as partes elas combinarem, tá? Eu te falo isso, Márcia, porque eu vejo em sala de aula que as pessoas acham assim, é autônomo, então cada um faz o que quer. Mas não é esse o conceito, né? Não do é, autônomo, né? O conceito do autônomo, eu queria até que tu falasse um pouco disso, do conceito do autônomo e da parceria entre salão e autônomo, e do conceito também, que tu conversasse comigo ontem no almoço, da questão da imagem do salão, né? Isso. Do uso de imagem do salão. Isso. Então, assim, eu coloco o meu exemplo, né? Eu sou advogada há anos e sou autônoma há anos e optei por ser autônoma. Foi uma opção de vida, tá? Então, eu marquei um horário contigo. Eu tenho que estar
ali às 14 horas no teu estabelecimento. Ah, mas tá chovendo, tá quente, eu sou autônomo, eu não vou. Isso aí é falta de compromisso. Autônomo não é sinônimo de falta de compromisso e responsabilidade. Pelo contrário, o profissional autônomo ele tem que ter compromisso, ele tem que ter responsabilidade, assim como o salão. Vamos fazer o contrário. Imagina que o salão dissesse assim, hoje é uma sexta-feira, não tô a fim de abrir o meu salão, vou fechar, ninguém atende, vocês se virem, as clientes se virem. Também não seria legal. Então, é uma relação de parceria. Os dois cuidam da higiene, os dois cuidam dos equipamentos. A sala eu tô locando e tô utilizando para as minhas clientes, sim, é minha obrigação manter aquela sala limpa. Eu tô usando aquela imagem. Pensa bem, eu tô usando a imagem, aquele logotipo, aquele nome do salão. Aí eu mesma que quero usar aquela imagem para captar cliente, eu deixo o meu ambiente sujo de trabalho. Eu deixo o lavatório todo sujo, manchado, cheio de tinta. Bom, além de eu estar desvirtuando o conceito de autônomo, do tipo, eu sou autônomo, não tenho obrigação de limpar, não tenho obrigação de nada, eu também estou faltando com respeito ao outro colega que vai precisar utilizar aquele lavatório e atender a cliente, e eu preciso deixar aquele ambiente, assim limpo, harmonizado, com uma boa aparência para aquelas pessoas que estão passando por ali, né? E isso de fato pode ser cobrado. Pode ser cobrado, porque o autônomo também faz cobranças pro salão, né? Pro dono do salão. Então, se o autônomo pode fazer cobranças pro dono do salão, por que o dono do salão não pode fazer? Então, essa parte, assim, das cobranças e regras, elas não querem dizer vínculo empregatício, elas querem dizer parceria. Claro que tudo isso o que é? É conversado, né? É conversado entre as partes. Bom, esse salão, e a maioria dos salões eu entendo, pelo menos os que eu conheço, olha que eu conheço vários, os profissionais, eles mantêm o seu espaço limpo. Tem os serviços gerais, tem a pessoa responsável às pela vezes não faxina. tem, porque o salão é menor, às né? vezes o salão é pequenininho, não tem. Às vezes tem salão que não tem a recepcionista, por exemplo, né? Isso tudo não quer dizer que haja vínculo empregatício. Não é nada disso. Boa colocação. Vamos supor que tem um salão com 3 profissionais. Sim. E aí a pessoa vai ter que acabar atendendo no telefone, volta e meia, vai ter que cobrar o seu serviço. Exatamente. Né? Isso também. Exatamente. Isso também não cria vínculo, não quer dizer que cria vínculo. É importante que se coloque no contrato, tá? Uma coisa importante ter nesse contrato, bem claro, que a responsabilidade da agenda é do profissional. Então, ele não é porque tem independente que tenha ou não recepcionista, vamos reformular a frase, ele tem a obrigação de controlar a agenda dele, de controlar os pagamentos também. Embora exista uma recepção centralizadora daqueles pagamentos para facilitar a vida de todo mundo, ele tem a obrigação de cuidar. Porque ali, como eu falei, é uma parceria, não existe uma hierarquia. Existe uma parceria em que duas partes estão combinando em ter ganhos conjuntos, em ter, né, realizações profissionais, né? Tudo isso dentro dessa área que é tão legal, uma área tão bonita que é a área da beleza, né? Que é uma área que trabalha com a felicidade. Sim. Outra pergunta que sai muito mesmo. Toda turma essa pergunta sai. Dani, posso cobrar vestimenta? Posso cobrar porque um profissional, ou como se fala em alguns estados, farda? Cada estado fala de um jeito. Uniforme, farda, vestimenta específica de um profissional na área da beleza. Tudo essas perguntas que as pessoas têm é justo pelo fato da autonomia, né? De serem profissionais autônomos. Então, posso cobrar vestimento, uniforme ou farda de profissional autônomo? Sim ou não? Pela lei? Se a gente for seguir essa questão de gerar vínculo por usar uma vestimenta em específico. A questão aqui é assim, de novo entra na questão de conversar, tá? E também da conscientização daquela pessoa que está entrando no salão. Então, por exemplo, eu sou a Márcia, ninguém me conhece como depiladora, tá? Mas aí eu entro no salão X. Eu quero ser reconhecida como depiladora daquele salão. Então, eu fico me questionando por que eu vou me opor a usar a camiseta ou alguma outra tipo de roupa, mas que seja
né, de acordo com a realização do meu trabalho, para eu conseguir mostrar que eu faço parte daquele salão. Mas isso vai pelo lado da conversa. Então, assim, ó, tem salões que colocam padrões de cores, né? Esses padrões de cores foram acertados em reunião com a equipe, isso é uma coisa importante. Aí vem uma sugestão minha, faça uma ata dessa reunião, porque na ata tu vais conseguir comprovar que todas as pessoas que estavam ali deram as suas opiniões, chegaram a alguma conclusão e assinaram ali concordando com aquele fato, né? Daí chega o próximo profissional, se mostra aquela ata, pede a concordância dele, verifica se existe a possibilidade dele aceitar ou não, mas é aquela coisa assim que eu digo, se tu tá entrando num estabelecimento, tu vai usar a marca daquele estabelecimento, tu vai usar a cultura daquele estabelecimento, é meio estranho que tu não queira usar alguma roupa, algo que demonstre que tu está ali, que tu faz parte daquela equipe. Eu entendo, né? Acho que quem tá assistindo entende também, mas o que o meu aluno fala é o seguinte, tá, Dani, na hora de falar, ó, tem que andar de preto para poder se vender a sua imagem, para poder se identificar como profissional que trabalha aqui no salão, a pessoa fala ok, mas aí depois, no futuro, pode dar uma incomodação. Então, essa ata meio que protege, eu sei que cada juiz é uma cabeça, eu exatamente. sei. Assim, não tem nada na vida que seja 100%, tá? Mas é algo a mais que tu vai utilizar para tua proteção. De dizer assim, olha, foi uma combinação em equipe, e uma coisa que tu vai ter de bom é que vão ter pessoas sendo tua testemunha, dizendo, olha, nada aqui foi imposto, foi combinado e nós acertamos, eu quero usar a camiseta do salão, eu quero usar o casaco do salão para demonstrar que eu faço parte dessa equipe. E aí aquela história já diz a própria palavra, né? A gente tem que analisar, afinal, o profissional vestiu realmente a camiseta do salão, quer dizer, ele quer apresentar que ele faz parte daquela equipe, né? Então, de novo, vem na questão de analisar o perfil das duas partes, né? Se tá bom para os dois lados. E como se faz uma ata? Tipo, tem uma ata que tem mais validade jurídica ou uma ata pensando assim, né? Eu como gestora, posso entender uma ata como descrever o que aconteceu na reunião e pedir a assinatura das pessoas. Ou tem um modelo específico que tem uma validade maior? Não, é assim, ó, a gente adquire um livro de atas, né? Essa ata, ela não tem parágrafos. Compra esse livro em livraria? Em livrarias, qualquer livraria. Tu não faz parágrafos, tá? E aí ela começa com... As pessoas podem pedir uma orientação até para algum advogado ou até com o seu próprio contador que também tá acostumado com esse tipo de documento, tá? E aí tu começa assim, por exemplo, no dia 24 de outubro de 2018, neste local, salão tal, no endereço tal, estão aqui presentes neste ato da reunião, aí fala as pessoas que estão presentes, e vamos começar a discutir determinados assuntos, mas nunca dando parágrafos, assim, assunto, combinações sobre estilos de roupa, né? A equipe sugere que sejam roupas mais formais, que se utilize o preto. Outra pessoa, a Maria sugeriu que achava interessante que tivesse uma camiseta disponível para as pessoas que quiserem usar a camiseta. A Flávia disse que poderíamos ter então essas duas opções, camiseta e roupa padrão preto. Então tudo isso tu vai colocando na ata. Ô, Márcia, pode gravar a reunião para depois fazer ata ou não? Olha, pode, eu não vejo nenhuma. Tô pensando aqui porque às vezes assim, quem que vai fazer, né? De tu gravar, tá? Só que daí se coloca como uma degravação no final e as pessoas que compareceram ali na reunião, elas podem então se identificar na gravação, tipo, eu, Márcia Luna Kobe, estou presente agora nessa reunião. Aí só para realmente identificar, para não correr o risco de que nessa reunião as partes não estavam. Uma coisa interessante que tu fez nessa pergunta, eu vou pegar o gancho. Tu pode, inclusive, filmar a reunião com a concordância de todos. E eu acho muito importante filmar uma reunião, porque é como eu digo assim, em relação a imagens, não há palavras que contrariem, né?
Então, filmando aquela reunião, tu consegue demonstrar que as pessoas estavam ali por livre e espontânea vontade, que deram as suas opiniões, que realmente estavam integradas para um bem comum de todos, né?